Olá, meu amigo, minha amiga que está aqui no nosso canal do Alpha Park Produções. Seja muito bem-vindo a mais um Na Caverna Pod, numa produção conjunta aqui com o pessoal da Tuba Filmes. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje é um dia legal pra caramba, a gente veio conversar com um grande amigo meu que... jogador de rugby, super G.I. Joe, policial militar, que depois se tornou bombeiro e hoje salvamento de helicóptero. Se você tiver precisando de alguém que te salve de helicóptero, eu conheço uma pessoa que pode salvar, que é Thiago Vicente, cadete. E aí, pessoal, obrigado aí, Dudu. Qual que você quer dar oi? Qual? Você pode escolher qualquer uma, cara. Menos essa aqui, porque essa é minha. Ah, aí sim. Só tenho a agradecer aí pelo convite. Obrigado por ter essa oportunidade de expor as nossas ideias. Que a gente às vezes comenta, né? Então às vezes dá um insight aí para outras pessoas seguir o caminho do bem. Galera, hoje trouxemos aqui Thiago, que é um cara que eu conheço já tem um tempo. Não quero falar ainda de onde que eu conheço o Thiago, eu não sei pra onde que eu vou olhar pra do meio aqui, que é a aberta aqui, que parece nós dois. Que já tem um tempo que eu conheço, mas eu quero chegar nessa fase, mas antes quero chegar no começo da sua história de vida, que no caso é o seu nascimento. Onde foi que você nasceu, cara? Eu nasci? Eu nasci no Rio de Janeiro, em Lins, no Hospital Naval Marcílio Dias, no Hospital da Marinha do Brasil. Meu pai foi fuzileiro naval. Eu lá nasci em 17/9/85. E desde então eu nasci lá, fui criado no Rio e pelos cantos do Brasil e pelo um pedaço do mundo também. Por meu pai ser militar, né? Seu pai deu uma viajada. Deu uma viajada fora também. Então, assim, tem bastante história, cara. Tem bastante história. Mas eu sou carioca, porém filho de gaúcho. Toda minha família toda é gaúcha. Primo, avô, tio. Somente eu e minhas duas irmãs somos cariocas. Então, você e a sua família, eu imagino, né? Mas você já até falou, viajou pra caramba pelo mundo, tipo, morou em vários lugares, desde criancinha. Ou você ficou muito tempo no Rio depois que você começou a dar uma voada? Nasci, aí depois com 6, 7 anos, fui morar em Ladário. Ladário é o quê? Divisa com a Bolívia, Mato Grosso do Sul, Pantanal. Mas aí, seu pai é da Marinha, certo? Isso. Lá só tem mosquito, anaconda, sucuri, né? Jacaré, umas aranhas gigantes, umas baratas do tamanho de uma fita cassete. Gigante. Pros fortes só, né? Só pros fortes. Lá que foi forjado no aço. Mas uma cidade muito boa. Maneiro. Até que meu cunhado, hoje em dia, que é esposo da minha irmã, ele é de Ladário. Ele é de lá? De lá. Foi no período que a gente morou lá, eles se conheceram, aí viajaram pra esse mundo, depois de tantos anos se encontraram de novo e se casaram. Que maneiro, cara. Você pode convidar pra vir aqui falar. Legal. Mas aqui, seu pai trabalhava na área de, tipo, o que eu tô imaginando aqui, por ele ser da área naval, que talvez tivesse um rio, sei lá, e ele trabalhasse em alguma coisa a ver com água lá. Ou eu tô viajando, era alguma outra parada? Não, é porque o Corpo de Fuzileiros Navais, ele é subordinado à Marinha do Brasil. Então a Marinha do Brasil, ela tem a jurisdição em toda a parte fluvial, marítima, lacustre, o que tiver, tem que ter a Marinha. E a Corpo de Fuzileiros Navais é a força terrestre da Marinha, né? Então são os combatentes anfíbios, né? Tanto na terra quanto no mar. Em Ladário era um destacamento e hoje em dia eu não sei se é um quartel, eu não sei exatamente se é um QG já, mas é mais ou menos que funciona assim. Mas você... Eu sei um pouco da sua história antes de eu te conhecer, assim. Você e sua família sempre foram muito da área da aventura, assim, de tipo, sempre pegar as baratas do tamanho na fita cassete. Sempre. Então, igual hoje em dia, às vezes até eu comento com minha esposa a respeito de... Eu vejo no canal off, né, essas famílias viajando, o mundo inteiro no motorhome, nos carros. Aí eu pensei, eu e minhas irmãs, assim, a gente pensou um dia, cara, se a gente tivesse filmado a nossa trajetória, a gente teria como que é, uma temporada no canal off. A gente tinha uma Marajó, meu pai, movida a álcool.
a gente foi com essa Marajó do Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, Rio de Janeiro, Mato Grosso e voltamos pro Rio Grande do Sul. Cara, com essa Marajó, a álcool. E essa Marajó aí viajou bastante. Pegava balsa, aí tinha época que quando a gente chegou no Mato Grosso, tinha período que a gente tinha que parar no meio da estrada, porque era período de enchente, aí enchia, não tinha como ultrapassar, acampava. Uhum. Era meio roots esse negócio. Meu pai ia fazer uma caça, aí pegar, o negócio era assim mesmo. Não, mas então é uma série mais Discovery do que Up, né? Era isso aí. O Up, os caras são tudo bonitinho, né? Pô, queimadinho de isso sol, aí. cabelinho amarelinho. Não, Discovery, meu amigo. Eu tenho umas fotos ainda lá, tem que estar com minha irmã. Minha irmã mais velha que ela é detentora dos arquivos, né? De foto, tudo. Eu, como era muito pequeno, acho que na idade do meu filho, hoje em dia, 7, 8 anos, não são relances, né? Que eu lembro, mas eu me lembro que era bem prazeroso essas viagens. Pra mim era muito mais prazeroso que talvez pra minhas irmãs e pros meus pais, né? Porque a gente tem, quando é adulto, a gente tem noção do tempo, né? Uhum. E quando é criança, a gente não tem pudor, não tem nada, não tem limite, é tudo maravilha. Então, acho que foi um período bem bacana, assim, não media esforço, não tinha tempo ruim. Uhum. Acho que até por isso hoje pra mim tá tudo ótimo. Até às vezes é ruim, porque às vezes tá tão ruim que pra mim tá ótimo e tem como melhorar e eu não quero. Então, assim, é vida. Então... E a sua mãe era daquelas que ficava assim, ai meu Deus do céu, cara, o que esse pai dessas crianças tá fazendo com essa molecada? Que eu imagino teu pai sendo o cara que puxava a fila ali das coisas de aventura, assim. Puxava, bastante. Ali tudo ali Meu pai e minha mãe também. Minha mãe, como ela nasceu na Charqueada, que era bem no interior lá, perto de Uruguaiana, divisa com a Argentina, no Rio Grande do Sul, ela também morou em campo. Então, pra ela não era muito assim, mas ela tinha muito... É coisa de mãe, né? Uhum. A gente sabe com nossas esposas aí, com as crianças. Então, tem essa... Mas ela ficava preocupada, né? Uhum. Ficava... mãe é mãe, cara. Minha mãe até hoje, ela é viva, né? Graças a Deus. Meu pai é falecido num acidente. Uhum. E minha mãe até hoje, pela idade que eu tenho, ainda sou aquele moleque pequeno que ela tem, né? Então, assim, acho que toda mãe é assim. Então, minha mãe sempre ficava nessa limitação. Pô, cuidado, não sei o quê. Mas nunca foi de proibir. Ela sempre nos permitiu a gente se aventurar, conhecer e saber os limites, saber as dificuldades que a gente pode enfrentar, né? Maneiro. Vejo até o seu pai tendo essa clareza também, assim, de que, opa, peraí, tem coisa também que, tem que coisa não dá, que né? que é pra mais. Pô, eu queria até falar do acidente, cara, mas antes, eu queria entender melhor qual era a função do seu pai. Tipo, quão G.I. Joe era o seu pai, tá ligado? Assim? Meu pai, cara... Meu pai entrou nas Forças Armadas acho que com 17, 16 anos. Esses dias que eu tava folheando o assentamento individual dele, da Marinha. Acho que ele entrou com 17 para 18. E ele entrou pro Corpo de Fuzileiros Navais, que na época, hoje em dia é o QG da Cavalaria Uruguaiana. Antes era um destacamento de Corpo de Fuzileiros Navais em Uruguaiana. E nisso ele saiu de Uruguaiana e veio transferido para o Rio de Janeiro para servir no Marcílio Dias. Hospital, né? Isso. E eu me lembro de um lance que ele comentou comigo, né? Essas andanças assim, a gente falando, aí depois levantando informação com minha mãe, ele chegou a mencionar que viu uns caras saltando de paraquedas, né? Ele olhou e falou, puta, eu quero fazer o que esses caras fazem. Então já tinha sua mãe, não vocês ainda? Não tinha gente, era só ele e minha mãe nesse período. E nisso ele começou a ingressar. Aí foi servir no Batalhão de Toneleiros, né? Batalhão de Operações Especiais em Campo Grande. E de lá se tornou Comandos Anfíbios. E de lá fez vários cursos, especializações, né? Comando, mergulhador, caatinga. Tudo que é de curso ele tinha, ele tem. E eu na minha carreira também eu sigo essa. Tudo que tem eu tô indo. Acho que é um exemplo, né? Acho que ele nunca foi muito de falar, mas acho que o exemplo arrastou. E eu segui essa visão. Sempre curto até hoje, amo o que eu faço. Além dessa parte do militarismo, acho que a parte mais importante é o que esses treinamentos, o que esses cursos te favorecem para sua vida pessoal, né?
Então, assim, aí dentro do meu pai foi sargento, se aposentou como sub, né? Se aposenta como uma carreira, uma graduação acima. Agora acho que não perdeu esse privilégio. Só se fosse auxiliares, acho que São Paulo ainda permanece. E depois de 2 anos de ele entrar pra reserva, ele se acidentou, né? Aí sofreu um acidente, não curtiu muito, mas ele teve a vida intensamente, assim, foi paraquedista, salto livre. Minhas irmãs também saltam, mergulham. Tem uma que é mergulhadora de caverna. Caramba. Que é a Tuca, né? Na verdade, o nome dela é Nenise, mas o apelido dela é Tuca. A Ellen salta de paraquedas, eu salto também. Ficou no DNA da família, então, essa coisa. Ficou. Só que minha mãe é o ponto seguro ali, né? É a âncora que dá uma freada. Ô, Thiago, eu sempre... como eu falei, né? Conheço o Thiago há um tempo já. E sempre vi você contando a história do acidente e me espantava você falar com uma tranquilidade, né? Uma coisa que marca tanto. Tem algumas passagens que eu não sei se é porque, sei lá, eu esqueci ou não. Eu queria saber se você poderia contar pra gente essa história do acidente. Posso. A gente sempre, como disse, né, a gente gostava de aventuras, né? Então, e a gente escalava, né? E nesse dia a gente tava escalando. Tava Onde eu e que é? em Santo Aleixo, lá próximo de Petrópolis. Próximo à fazenda Rio das Pedras Negras. Próximo ali. E nesse período a gente tava escalando. Eu tava na segurança, né? E meu pai guiando. E a gente tava fazendo uma escalada artificial. Segurança seria você abaixo dele? Abaixo, eu abaixo e ele em cima, né? Então ele vai costurando no artificial ali, nos frames, né? Até chegar um certo tempo. E nisso tinha uma galera ali também subindo numa via paralela. E um desses aí teve um deslize, se desequilibrou, escorregou. Nisso que esse rapaz escorregou, ele se conectou junto com a corda que tava eu e meu pai, né? Por acidente? Por acidente, uma fatalidade. Até hoje não culpo ninguém, isso acontece. São coisas da vida. E a gente sempre comentava, né? Eu e meu pai, a gente sempre foi muito de comentar e entender um pouco sobre a morte, né? A gente fala que a gente sempre entendeu que isso é uma passagem da nossa vida, a gente tem que aceitar. O medo da morte é o medo do desconhecido, né? Que a gente não sabe o que tem lá na frente. Não é a morte em si, é o que vamos... E será que a gente... Não tem nem como saber que a gente vai morrer? Não tem. Até depois de morrer, né, cara? Aí a gente até brincava, ó, quem for primeiro avisa o outro como que é. Mas até agora eu tô esperando o sinal. Não apareceu ainda. Então, ou apareceu e não consegui captar a mensagem. Mas... E nisso ele se acidentou, ele caiu, nessa que ele caiu, foi rompendo, né, as costuras artificiais, por causa do peso tanto dele quanto do outro rapaz. E nisso ele chegou a sofrer a queda, caiu, né, tinha algumas árvores também ali perto, aí bateu, deu uma fratura na costela e uma dessas costelas perfurou o coração dele, né. Puta, o coração. Mas, cara, isso que... De ouvir a história, eu não entendia. Vocês dois na mesma corda. Nós dois na mesma corda. E aí o cara pegou... Quando caiu, passou na corda que tava vocês dois juntos. Isso, E aí você... Não aconteceu nada contigo. Não aconteceu comigo. Ficou ainda seguro em duas seguranças artificiais ali. Putz, cara. Aí ainda tem alguma cicatriz ainda aqui. Tinha 16 anos na época. Eu não tenho digital aqui no dedo, que queimou. Até hoje não tem. Aqui é preto. Que foi o tempo reflexo, né? Você tentar enroscar a corda e segurar. Aqui também ficou em carne viva, porque foi tentar segurar a pedra, né? Pra fazer o galeio. Mas eu me lembro que eu desmaiei, e nisso que eu desmaiei, acordei só com meio de cabeça pra baixo e segurando alguém. Só que eu tava segurando quem? O rapaz que caiu, porque como ele ficou no intermediário... Então segurei o rapaz e não consegui segurar o menino, né? Aí o menino começou a gritar lá, o rapaz começou a gritar, tem um corpo do meu lado. Aí quando eu vi era meu pai, né? Aí só foi o tempo de eu descer. Você conseguiu descer ainda mesmo com a mão... Nessa hora você... Não sente nada, né? Não sente nada. Você vai sentir só depois. Aí nisso a gente desceu,
tentamos ainda fazer uma ressuscitação cardiopulmonar, mas ali foi decisivo ali. A gente... Ali deu pra ver até... Acho que aquele exato momento ali, acho que ele ainda tava... Acho que ele ainda tava um pouco consciente, sabendo o que estava acontecendo em sua volta ali, porque dá pra ver assim... Quando as pessoas falam, dá pra ver pelo olhar, né? E eu me lembro perfeitamente, tipo... A pupila, sabe... relaxando ali. E foi, né? Eu me lembro que a gente tentou fazer a situação e o ar voltava, aquele... É um barulho que até hoje, assim, mantém, né? Mas isso é normal, cicatriz, acontece. Vai ter que conviver. E nisso a gente ainda tentamos percorrer com ele um certo período lá, até pedir socorro. Mas a gente decidiu sair até um local, aí chegamos numa fazenda. Aí nessa fazenda, eu me lembro que nesse caminho eu sou um cara que acredito muito em Deus, cara. Eu não tenho nenhuma religião em si. Assim, se tu me convidar pra qualquer uma, eu tô indo. O que importa é você estar bem com algo superior, né? Então nesse período aí cara, eu falei, cara, preciso de ajuda. Esse moleque, né, 16 anos, você fica meio... Mas eu me lembro que eu tava bem centrado em cumprir a missão, né? Pô, sofri o dano, sofremos uma situação, vou ter que procurar socorro. E nisso a gente chegou numa fazenda, nessa fazenda lá, cara, tinha uma viatura, cara, do policiamento ambiental do Rio de Janeiro. Uma coisa rara de se ver. Tava lá e quando eu cheguei, os caras me viram todo ensanguentado. E nisso eu desmaiei. Depois eles me acordaram, pensaram que eu tinha sido atacado por alguma coisa. Aí depois relatei o que tava, passei as coordenadas, tudo do local. Ah, seu pai não tava contigo? Não tava, eu tinha deixado ele no meio do caminho. Você foi sozinho? Foi sozinho. Tem coisas que você tem que tomar uma decisão. Mandou bem, né? É igual sobreviver no deserto, né, cara? Se tá você e mais um lá, que tá morrendo de sede, você vai dar água pra ele, sabendo que você tem chance de ir e pedir um socorro, então beba essa água, deixa ele sofrer um pouco com a sede, mas você vai conseguir voltar com um apoio maior. São decisões, tomar decisões que você tem que tomar. Hoje em dia a gente usa esse termo técnico, ciclo ODA, IDA, PDCA, o que for, sei lá, mas naquela época eu já tinha discernimento ali. Aí nisso Aí eu voltei lá, veio o corpo de bombeiros, aí socorreu, só que já tava em óbito, assim, foi uma coisa, acho que tipo assim como na história, né, tem a pré-história e a história, né, tem um marco ali inicial, acho que na minha vida foi essa aí. Eu tenho um período de vida antes do falecimento do meu pai e uma depois. Pô, o que me marca de tudo, assim, agora tendo escutado a história completa, e eu não vou esquecer agora de nenhum. Mas o que me marca é que você deu a possibilidade do seu pai ver nos momentos finais que você estava bem, cara. Isso. E eu tenho certeza que em paz ele tava ali, né? Tipo, não aconteceu nada com meu filho, cara. Com certeza, isso aí. É verdade. Eu escutei isso aí pela primeira vez, cara. Aqui, mostra eu aqui agora. Aqui, ó, você, na Caverna Pod, você escuta belas coisas. Legal, viu? Pô, legal. Muito tempo pra escutar isso aí, viu? Legal, cara. Sempre... E faz sentido, né? Pô? Faz sentido. E me impressiona também, assim... Pô, a pessoa que você se tornou depois, assim, né? Um cara... Quando eu vou pensar em você e falar de você e tentar, sei lá, resumir em uma palavra só, eu vejo força. Primeiro, porque você foi o capitão de um time de rugby onde tinha um jogador como eu, de 59 quilos. Então vamos chegar a essa fase da vida de Thiago, que foi o momento em que eu conheci o Thiago. Minha irmã, eu acho que a minha irmã começou a jogar rugby antes de mim. Foi. E ela falou que talvez eu pudesse jogar bem, porque eu sempre fui muito rápido, assim, difícil de pegar.
E eu acho que eu sou um pouco corajoso, sabe? E aí eu falei, vou ver o treino. E aí eu já vi vocês, mas eu quero voltar um pouco na história para entender como que foi que o rugby entrou na sua vida. Como que o rugby entrou? Não sei se eu tô pulando alguma parte da história, assim, depois do acidente tem partes importantes da história, você pode me Não, tem bastante, mas vamos nessa aí. Como que eu vim parar em Resende, né? Como eu tava morando no Rio de Janeiro, nessa época eu fui aluno do colégio militar, né? E aí tinha carreira para ir para academia, né, e tudo mais, mas com o falecimento do meu pai, ser jovem, né, ficar meio rebelde sem causa, né? Fui fazer faculdade. Cara, um adendo. A história da academia militar aqui é antes ou depois do rugby? Antes. Então vamos ver por que Thiago é um pouco mais conhecido como cadete do que... Isso, Aí nisso eu acabei desistindo da carreira, né, das Forças Armadas para fazer faculdade. Você desistiu aqui já? Ou você fez SpaceX? Isso. Aí de lá já tinha desistido já. Lá na SpaceX você já... Não dá. Já não dá. Então assim... O que foi que te fez? Tipo, não sei, cara. Não sei porque acho que Deus faz uns caminhos assim meio aleatório pra ver onde tá. Não me arrependo de nada. Até hoje tenho grandes amigos. Hoje são excelentes oficiais, comandantes. E nesse período que eu deixei, fui fazer oceanografia, cara. Tu acredita? Oceanografia? Oceanografia. Fiz só um período, aí depois fui fazer arquitetura. Nossa, cara! Aí eu desisti da escuta essa, mano. Aí eu acho que eu tava meio assim, sem saber o que... Eu sempre fui negócio de, sei lá, cara. Quando eu fico incomodado, eu fico, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, algo pra mais, sabe? Eu nunca, acho que, segui padrões, não sei dizer ainda, definir direito esse período aí. E nisso eu falei, vou fazer faculdade, fui fazer arquitetura até no Fundão. Nesse período minha irmã tava fazendo engenharia civil no Fundão também. Foi até no período que ela estudava num pavilhão, eu só esporadicamente. Aí depois nisso eu já cansado, falei, não quero não, eu quero viajar o mundo. Viajar o mundo. Por que esse de viajar o mundo? Eu vou entrar nesse adendo, porque eu visitei o México, né? Foi com minha família e tudo mais lá. E tem uma parte um período que marcou bastante, que foi quando tava eu e meu pai bem em cima da pirâmide de Teotihuacan lá, cara. E eu sentado lá assim, ó. Sentado, ele no meu lado, a gente olhando assim o Vale dos Mortos, lá que eles chamam. Aí eu olhando assim, eu falei, caraca, pai, pô, o senhor já pensou, o senhor já se imaginou sentado em cima de uma pirâmide, caraca, no México, e pra quem, pô, não tinha nada. Meu pai, ele morou literalmente, não é contar história triste não, mas meu pai morou literalmente debaixo da ponte, cara, da ponte que atravessa a ponte da amizade. Até hoje tem um alicerce ainda do cimento onde ele morava. Na verdade não era morar na ponte um casebre, era uma casinha ali humilde, mas era bem debaixo da ponte. E nisso ele falou, pô, pra quem comprava comida na Argentina, atravessava a nado pra vender no Brasil, caramba, pô, isso aqui é a melhor coisa da vida. E foi o que ele falou, o que a gente leva da vida são os momentos. Me lembro até hoje, foi o que ele falou. E nisso, acho que nessa recapitulação de tudo aí, eu sou uma pessoa que curto bastante os momentos da vida, sabe? Não sou um cara que caraca, o que vai acontecer amanhã? Puta, aconteceu lá no passado e vai influenciar o meu futuro. Não, curte o momento, curte o presente. E nisso eu falei, vou conhecer o mundo. Vou trabalhar, mas eu quero viajar o mundo de graça. Aí eu fui trabalhar para Delta Airlines. Eu lembro dessa vez. Fui trabalhar para Delta Airlines. Aí nisso, trabalhando para Delta Airlines, cara, eu
Eu trabalhei acho que 2 anos no aeroporto do Galeão. Ficava Galeão, Guarulhos e assim vai. E nisso, tu acredita que durante esses 2 anos que eu não consegui viajar, cara? Porque era só trabalho. Eu peguei o período de greve das torres. Peguei o período do atentado das Torres Gêmeas. Ah, cara. Cara, que... Meu irmão, aqui dali foi... Eu chegava de madrugada. E nisso eu tinha um amigo, Steven, se estiver me ouvindo aí, lembrei de você, cara. O Steven, ele é um cara, pô, é um cara excepcional, um cara iluminado. Ele tem a situação particular dele, da família dele lá. Ele queria fazer faculdade nesse período e ele ia desistir da faculdade dele e a gente falou, nessa época só morava eu e minha mãe. Falei, não, o Steven veio morar aqui em casa até ele concluir, que era próximo da faculdade dele. Morou esse período, até hoje é um irmãozão. Fez a faculdade dele, trabalhou para a ONU, entendeu? Fez relações internacionais. E nesse período ele me via chegando em casa, cansado, meio... Pô, aí ele falou, cara, por que você não presta um concurso público, alguma coisa desse tipo? Pra voltar a estudar, porque eu entrei pra Delta Airlines e parei faculdade, parei tudo. Aí ele do nada fez a inscrição, a minha e a dele, para a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, de um projeto do UOL, que na época tinha, que você fazia um tecnólogo. UOL, tipo... Do UOL, Da internet. Não, do UOL, tipo do UOL, de 2, dualidade, do UOL. Você ficava um período trabalhando na empresa e um certo período estudando. Enquanto isso, essa parceria da empresa com a Câmara de Comércio Brasil e Alemanha financiava seus estudos. Aí fui passando o processo seletivo, ele ficou, não passou, eu passei. Aí nisso eu fiz o processo, aí abriu entrevista para várias empresas da Alemanha, aí a Volkswagen me chamou para fazer entrevista. Aí eu me lembro até hoje que fui fazer a entrevista. Aí, pô, o pessoal tudo de faculdade já, e eu sem nenhuma faculdade, só com o projeto do UOL. E você tinha quantos anos? Eu tinha isso aí, eu acho que eu tinha 21, olha só. Tava tarde já tinha percorrido o período de ter feito faculdade, teria concluído uma faculdade. Aí o pessoal já novo, já tinha mestrado, eu falei, caramba, cara. E eu concorrendo uma vaga de estágio. Aí nisso eu fui fazendo entrevista, e nisso me contrataram. Me contrataram até hoje. Me lembro exatamente como foi minha contratação, cara. E lembro exatamente todo mundo. A Rose, Fernando Simão, a Leia, o pessoal que me entrevistou, Fernandão. E trabalhei lá, cara. Trabalhei, foi um período próspero demais, assim, como de conhecimento, de trabalhar com as pessoas. Só que depois voltei para fazer faculdade de engenharia. Mais pelo trabalho que você tava, ou uma parada que você queria fazer? Não, né? eu gostava, sempre gostei da parte de engenharia, a parte tecnológica e tudo mais. A parte um pouco da engenharia de produção, que eu gostava também da parte de gestão e tudo mais, que já vinha do tecnólogo de gestão industrial. Então, assim, início eu falei, cara, mas sabe, alguma coisa tava me chamando. Eu tinha um chamado ainda aí. Eu falei, acho que eu vou dar outro pulo do gato aí. Aí me lembro que eu tava como analista comercial não era mais da Volks, né? Era de outra empresa terceirizada lá dentro. Não é terceirizada, é sourcing. Que eles chamavam lá dentro, né? Dos módulos, né? E eu fiz concurso, né, pra polícia de São Paulo. Tô até hoje lá. Amo o que eu faço. Me sinto útil. Aquela imagem que às vezes eu tenho, que a gente às vezes tem do policial, né? Nossa, tem medo da polícia. Eu digo aqui que essa porcentagem que a população tem medo é 1%. Os 99% lá são pessoas que querem, amam, que gostam. Aí depois, dentro da polícia, fiz a prova interna para o Corpo de Bombeiros.
Fui pro bombeiro 6 anos no Corpo de Bombeiros também. Só aventura, só emoção. É uma coisa gratificante, é salvar vidas. Não tem nada que pague. E hoje eu voltei pro policiamento, né? Hoje eu sou tripulante do Águia, do estado de São Paulo. Me sinto muito útil, sabe? Acho que se hoje vir caiu um meteoro aqui e eu partir, acho que... Tá tranquilo. Tô tranquilo, acho que cumpri minha missão, assim, sabe? Então, assim, fiz de tudo. Acho que eu nunca parei de fazer nada. Como eu disse, aquelas situações de curso do meu pai, os cursos que eu fiz, acho que ele te ensina a você se tornar... perceber que a gente não é o detentor do conhecimento. Sempre tem algo para aprender. Que a gente sozinho, a gente não é nada. Que a gente precisa ter a noção que a humanidade, ela precisa estar junta. Esquecer o ego, esquecer esse rancor. Isso aí, cara, é porta para os espíritos obsessores, é que eu falo. E no final o bem sempre tem que vencer, Dudu. Não importa como. Se for necessário, um sacrifício da própria vida, né? Pô, cara, eu acho muito maneiro isso que você falou do chamado, né, cara? Não adianta, cara. Você tá fazendo uma parada que e a gente sabe, pô, tô fazendo um negócio que não era pra eu estar fazendo, cara. O que não quer dizer que é ruim. Porque, pô, tenho certeza, igual você até mesmo falou, você aprendeu pra caramba na época do seu trabalho lá, né, cara? E eu trago um pouco isso pra mim porque, pô, eu fui engenheiro florestal, sabe? Sim. Mas não teve jeito, cara. Não tem. A vida vai fazendo assim, vem, filho. A gente tem que se permitir, Dudu. Às vezes a gente não se permite, sabe? Muitas coisas que a gente poderia ter feito antes, a gente não fez por pudor. O que os outros vão achar? Isso. O que os outros vão pensar da gente? E às vezes a maioria de muitas pessoas, os sonhos são rompidos, muitas frustrações vêm, eu acho que é por causa disso, sabe? Algumas infelicidades, algumas incapacidades até de evolução espiritual ou até profissional, por causa disso, não se permite, porque que eu digo, hoje em dia, claro, financeiramente a gente precisa, né? Infelizmente, ter o dinheiro para viver, sobreviver, né? Mas acho que a ideia de sobreviver também a gente tem que descartar, a gente tem que viver, né? E às vezes a gente fica pensando, puta, o que vai dar mais dinheiro? Mas não, às vezes você, cara, executando o seu serviço com excelência, o mais simples que seja, cara, você vai ser o cara mais feliz, o cara mais próspero, porque, cara, o universo só conspira ao favor quando você tá pro lado do bem. Então, assim, é tudo questão de uma consequência, sabe? Mas ela pode ser tanto pro mal quanto pro bem, né? Se você tá indo pro caminho do bem, as consequências, o retorno vai ser bom também, né? É igual hoje, fui convidado aí, tô feliz pra caramba, cara. Pô, maneiro. Legal, tô até cara. feliz, cara. Mas, pô, eu queria muito falar da época do rugby, porque foi essa época que eu te conheci, mas eu não sei qual que é o início da história do rugby. Do rugby. Vou contar. O rugby, na verdade, foi no período que eu tava como estagiário na Volkswagen. Foi no seu começo aqui em Resende. Isso, e tinha o Rodrigo Câmara. O Rodrigo Câmara, que é até músico, cabeção. Tá. E ele tava na Volks também. Isso, tava na Volks, a gente era estagiário junto. Só que a gente tinha a mesma mentalidade, tipo assim, cara, a gente tá aqui, mas acho que acho que a nossa missão é fora o mundo da indústria. E nisso a gente falou, pô, vamos montar um grupo, porque a ideia nossa era montar um grupo de pessoas que tivesse uma afinidade em algum assunto pra estar junto. Pra estar junto, viajar, curtir. E a gente pensou em tudo. Aí pensamos, pô, vamos montar um grupo escoteiro. Não, escoteiro, pô, já tem, não sei o quê, mas a galera da nossa cidade não vai querer. Daqui a pouco a gente, vamos montar um time de futebol americano. Futebol americano dá equipamento, tudo.
Aí eu falei, pô, eu morei nos Estados Unidos, cara, e lá eu joguei rugby. Aí pô, eu entendo um pouco, vamos... Pronto, aí nisso a gente foi conhecendo outras pessoas, conhecemos o Pô, Guerra. foi você então que fez surgir, foi contigo Isso, que a gente surgiu. tava no refeitório, cara, da fábrica lá. Cara, Aí a gente conversando, trocamos ideia, aí começamos a reunir o grupo. Me lembro que o primeiro treino só teve 5 pessoas. Me lembro até hoje, era eu, o Rodrigo, o Fernando Candeu, o PL e o Dudu Pescoço. Você lembra do Dudu Pescoço? Sim, claro. Era esses 5. Aí depois veio o Cachimbo, que era o Thiago. É um novinho lá que... Ele é médico agora. Encontrei ele, sabe onde? Em Curitiba, no aeroporto, cara. Isso faz tempo já. Aham. Ele tava fazendo medicina. E depois foi crescendo. A gente foi entrando em campeonatos, foi conhecendo a galera e a gente percebeu os valores que o rugby proporciona. Acho que o esporte, né, proporciona. Ainda mais o rugby, que tem valores totalmente diferenciados de qualquer outro esporte coletivo aí que a gente vê. A gente fala que o rugby, né, é um jogo de bardeneiro jogado por cavaleiros, né? Uhum. Então, assim, é um jogo de quebra-pau, mas a gente tem uma lealdade e uns valores a serem seguidos lá dentro, sabe que é um limiar entre a agressividade e a violência. Aham. Então, o rugby, ele proporciona isso. E a gente montou aquele grupo, né, os Titãs, que até hoje, se não fosse o rugby, a gente não teria esse convite agora, não teria contato com a sua irmã, não teria contato com o grupo ainda, Candeu, o Hudson, cara, o Fernando lá de Volta Redonda. Então, assim, tu vê que O ganho foi grande, né, o ganho cara, foi de ter grande, feito. Independente de não ter perpetuado, né, Aham. esse esporte, também por alguns momentos de... Como qualquer grupo, né? A gente tem conflitos e quando entra com a ideia de você crescer e você ainda é um pouco amador, você acaba tropeçando. Então, assim, foi coisas que a gente aprende. Hoje em dia a gente sabe que a gente tinha que estar muito mais maduro para realizar certos tipos de decisões. Mas o rugby, cara, é aquilo, a questão da hierarquia, a questão da disciplina, a questão da lealdade, da amizade em primeiro, né, em primeiro ali no patamar, e a questão também do terceiro tempo, né? Ah, o O terceiro tempo era o mais legal. Para quem não sabe, o rugby ele tem o primeiro e o segundo tempo, né? Que é o de jogo. E tem o terceiro tempo que você confraterniza com o seu adversário. Que aí você vai beber, fazer um churrasco e tudo mais. Então, assim, o rugby, ele a gente fala que a gente não joga contra o adversário, né? A gente joga com o adversário. Maneiro. Então, o cara que você quebrou o pau ali dentro do rugby, e depois você tá lá Você vira camarada. camarada, bebendo, cantando. Cara, quanto tempo levou desse primeiro treino de 5 pessoas até ter um time completo? Um de time, a gente 15 chegou a ter jogadores? 33 atletas. 33 atletas, masculinos e femininos a gente teve 12. Maneiro. Que a Mas gente teve demorou, um assim, até a Demorou, galera a saber gente que... foi em 2008, 2009, não, 2010, que a gente já estava no campeonato, que a gente pegou o terceiro lugar. Aí depois em 2011 a gente tava para pegar o segundo, acho que a gente pegou o segundo. E acho que 2013, que teve o quebra-pau lá com Volta Redonda, um time, não sei o que a gente tava para ganhar o primeiro. E foi ali que teve o declínio do esporte. Cara, eu lembro do meu primeiro jogo. Mas foi da hora, a gente ganhou no seu primeiro jogo. Me lembro até hoje. Não, meu primeiro jogo Foi contra Rural, não foi? Não, foi contra a Vamos Volta achar bomba. Redonda. Volta Redonda? Lá naquele Eu estádio. sei que era uma rixa muito grande. Resende e Volta Redonda era uma rixa muito grande. Era uma rixa muito grande. Eu lembro que eu treinei bem. Só que assim, né, pô, o rugby. Tem caras de 120 quilos e tem caras como eu. Que são, acho que poucos, na verdade, de 60 quilos, 59. E só que eu, pô, corajoso, né? Igual eu tinha falado. Eu tentava derrubar mesmo. Igual acho que alguém tinha me falado uma vez, o Du, ninguém corre com as pernas junto.
Você pode juntar as pernas de qualquer um, mas Isso aí. quanto maior o cara, mais embaixo você vai. Beleza. Eu aprendi isso, achei que eu tava bem no treino. Nosso primeiro jogo foi contra a Volta Redonda. Aí tinha um cara, não sei se o nome dele era Mosquito, Mosca, sei lá. Não sei. Um alto magro, assim. 2 Dudu, quase. Se não for 2. Chutaram a bola pra cima. Eu meio relutante, vou pra cima dele. Correndo, eu acho que eu só bati, assim, fiz um carinho nele. E fiquei segurando ele, eu esqueci de abaixar. Eu acho que ele soltou a bola pro lado. E aí minha cabeça ficou do ladinho aqui assim. Eu tô sentindo um negócio na minha cabeça aqui assim. Ele será que é pra eu batendo. soltar? Ele tava me socando, me dando muito soco. Aí eu comecei a ouvir assim: larga meu irmão! Larga meu irmão! Oi, tu tinha lá de fora? A Mariela falando. Ah, não, Mariela. para de bater no meu irmão. Ah. A minha irmã, Mariela, é minha irmã, gritando: para de bater no meu irmão, para de bater no meu irmão. Ficou chorando pra caraca, bicho, no jogo. Eu levantei e fiquei meio assim: caraca, pô, é assim que joga, nem quero jogar mais. Aí eu fiquei meio fugindo do jogo. Não, mas a maioria das pontuações era você que fazia. Era você, O Zevinho, né? o Bill, O Guilherme. O Guilherme era o maior pontuador de chutes. O Gato. O Gato e o Rastafari. É. Eram os maiores pontuadores. E uma coisa Eu que é tinha legal eu tinha pouca pontuação, que era o Mad Scrum, né? Scrum Half, Aham. que era só pra botar a bola em jogo. a pontuação passava por você, né, cara? É. Tipo, não era, você fazia a pontuação acontecer. Mas uma coisa que é legal do rugby, até que pra quem não sabe, que o rugby permite isso, cara. De ter um cara de 60 quilos que nem eu, assim. Eu era rápido, eu conseguia desviar das pessoas super bem e eu era rápido. Não, mas é... Só isso. É porque o rugby, por exemplo, são 15 jogadores dentro de campo. Dos 15, 8 são forwards, né? E 7 são backs. Os forwards são os grandões, que fosse a defesa, né? E o ataque seria os 7, que são os mais leves, mais ligeiros. Ou seja, ali onde eu entrei naquele assunto que a gente sozinho não é nada. Aham. Ali o rugby é uma metáfora da vida. Uhum. Que, exemplo, independente da sua postura, independente da sua capacidade física, o que for, tem uma vaga para você. E se você souber trabalhar essas competências, essas valências individuais de cada um, pô, dá uma coisa ótima ali, uma sinergia ali que vai para frente. E foi uma coisa bacana que a gente conseguiu desenvolver ali. A gente tinha bastante experiência de vivência, né, de interpessoal, de jogo a gente foi pegando com o tempo, mas acho que o que levou a gente ter um grande desempenho nos campeonatos, no jogo, acho que foi a amizade, cara. Também porque acho. a gente sabia que, pô, não ia deixar ninguém na mão, não podia Também deixar ninguém acho. na mão. Então Sensacional. ninguém ficava sozinho no campo, pô, era legal. O que me marca, principalmente de você, assim, dava pra ver muito a sua entrega, assim. Tipo, o jogo, a gente tava no meio do jogo, o Thiago tava assim. Pô, tomava muita porrada, né? Tava, Velho? cara. Porque assim, a bola entrava em jogo, tinha que passar pelo Thiago. Então, cara, porrada no meio do jogo. Vamos, porra. Aí, galera, Thiago, você tá bem, pô. O cara tava morto, bicho. Aí você tá jogando do lado de um cara desse, você pensa, velho, eu não posso fazer diferente. Não posso fazer diferente de um cara desse, sabe? Então o cara arrastava a gente na marra. E, pô, pra mim, agora a gente trocando ideia, eu começo a ver como foi legal a nossa evolução no esporte, né, cara? Como Foi. time mesmo, assim. Primeiro pelo uniforme, né? Foi, caralho. O uniforme Eu tenho que até lembro- hoje todos os uniformes em casa. Mano, eu tenho uma camisa lá guardada também. Esses dias eu vi um cara na rua. E tá rasgado ainda. Do jeito que Rasgado. rasgou, ficou. Eu lembro de um cara que o cara tava, tipo, catando latinha, assim. O cara tava com a camisa Mentira, nossa do time. Não era nenhum jogador, não. Não, acho que Eu não. ia chamar ele, pô. Mas a gente evoluiu. Azul? inclusive. Aquela azul ou a preta? A bonitona, a última. Mentira. Caraca. A gente fez eles fizeram um uniforme especial mesmo, de rugby, com marca de Marca, rugby, que não vai rasgar nunca na vida, a não ser que você jogue rugby com ele. Com ele,
Aí ele pode ser que ele rasgue, entendeu? E aí o cara lá, catador de latinha, tava Pô, aquela bonitona até hoje, Bonitona. era sublimada, né? Era Muito preto e bonito. verde. Mas também tivemos algumas que, pô, era só encostar que Era ela só rasgava. encostar, rasgava. Acho que a gente somasse todo o dinheiro de todas, acho que a gente fazia uma top. Mas na época, né? De onde que vinha a grana, cara? Cara, no início era do meu salário, cara. Nossa. Era do meu salário. Eu tirava do meu bolso lá e comprava. Aí tinha a mãe da Di também que fazia os uniformes. A gente pagava lá a tia pra costurar. Aí ela fazia os primeiros e depois os outros eu paguei. Aham. E depois a gente fez o projeto social em Itatiaia, né? O Havaetê, Aham. que depois ficou com a ONG Integração esse projeto. Ah, saiu de vocês. Eu saí, deixei, o Ebinho ficou tomando conta, agora tem outras pessoas, agora mudou o nome, foi pra Xalupitã. Continua. Continua. Uhum. Continua. Então esse projeto ainda continua esse time lá. Mas são a galera do Havaetê. Uhum. Eles não colocaram o nome do Havaetê por permanecer a lealdade, sabe? Eles ligaram pra mim. Que maneiro, aquela cara. molecadinha, hoje já é pai. Aham. 19, uns já estão nas Forças Armadas. Outros já estão trabalhando, filhos. E eles ligaram, falaram, a gente queria muito se permanecesse o Havaetê, né? Que vem do Tupi-Guarani. Uhum. Que a gente decidiu colocar, vai ter que é pessoa honrada, né? Maneiro. Pela região ali de Itatiaia. Então, e foi legal. Então, assim, o rugby não ficou só com um grupo aqui de Resende. Ela se perpetuou. Sim. E nesse projeto social, eu não digo nem ser um projeto social, mas foi uma ferramenta de desenvolvimento social ali, de desenvolvimento comportamental para a juventude ali da época. Eu fico feliz porque hoje em dia tu vê os caras já, homens, né, feito, eles, conversam comigo, mandam mensagem, sabe, aquele amadurecimento, sabe que existe um pouco de gratidão e eu também sinto uma gratidão enorme, porque você aprende muito com eles, né? Ali você tem, cara, é só coisa boa. Só coisa boa. Cara, é uma coisa que não dá pra deixar de dizer que, quem joga rugby eu acho muito doido, porque, cara, no outro dia tem que trabalhar. É verdade. E a chance de se machucar, como Ela é a grande. gente viu. Um camarada nosso, eu tava até na reserva dele nesse dia, era da mesma posição que eu, o Snoopy. O Snoopy foi pegar a bola, pisou no buraco, quebrou o pé de um jeito, cara. Me lembro. Sensacional, sim, sensacional. Ficou de lado aqui, né? Ficou de ladinho e ele anda estranho até hoje. Caraca, muito engraçado, o cara anda estranho até hoje. E aí, velho, queria saber se você tem lesões do rugby ainda. Tenho o da língua, né, que eu quase perdi a língua. Não sabia não? Foi num treino, cara. Foi num treino. A língua ficou pendurada aqui assim. Ficou pendurada. Aí tomei 5 pontos. Me lembro que eu fui no hospital, teve que chamar um bucomaxilo, né? Um especialista pra costurar a boca. Meu Deus do céu, cara. Foi num treino. Mas foi tipo coisa boba, cara. Foi porque um foi apontar que tava tendo os paraquedistas saltando. Olha lá o paraquedas. Eu vim correndo. Pum. Mordi aqui, quase perdi a língua. Ficou pendurada aqui assim. Que isso, cara. Aí ela meio tortinha aqui, né? Mas assim, nenhuma sequela, nada não. Tipo, nada estranho. Nada. Rompi parcialmente, né, os dois... Do pé? Do pé, do calcanhar, mas, cara, continuo hoje, corro, pratico crossfit, né, faço corrida de montanha, corrida rústica, faço meus cursos. Nada. É cicatriz, Wolverine. Vambora. Vambora, mas tive, né, os períodos lá. O ombro também, porque a gente também não tinha um acompanhamento físico, né? Hoje em dia, o conhecimento que eu tenho da educação física se fosse um tempo atrás, acho que a gente teria um rendimento muito maior. Entendeu? E as oportunidades que a gente tem hoje em dia, né? De ter um acompanhamento, tanto de fisioterapeuta e tudo mais, acho que só tinha sucesso. Né? Mas é aquilo, a gente
existe muito mais coisas atrás do esporte, né? Lá nos Estados Unidos a gente percebe que... Eu morei lá e você percebe como que é um desenvolvimento esportivo lá. Você vê que é questão de bairro, você vê os familiares dando apoio, o município para apoiar a para curtir, apoiar, né? entendeu? Aham. Então aqui ainda a gente tem muito também a cultura do futebol, né? Então para vencer essa cultura do futebol era muito grande. As pessoas também eram muito reativas ao esporte, igual o exemplo lá do projeto em Itatiaia. Até eu provar para os pais que era muito mais do que aquilo, que os caras falavam, nossa, meu filho vai chegar arrebentado. Os filhos não chegavam arrebentados. Os filhos chegavam inteiros, felizes, descarregavam, chegavam em casa, dormia, descansava, dava até trégua para os pais, gastava toda a energia que estava lá. Então, assim, é que eu falo, a falta de conhecimento, eu falo isso em tudo no Brasil. O brasileiro em si, ele é pobre. Hoje em dia, que através dos podcasts, através da internet, ainda tem uma difusão de conhecimento. Mas em tudo, acho que na vida, né? A falta de conhecimento, ela bloqueia muito a gente. Cria muitos paradigmas que a gente não permite nos permitir. Será que pode falar isso? Pode, com certeza. Entendeu? Cara, só pra gente encerrar essa parte do rugby, cara. Vamos falar da rivalidade com Volta Redonda. A minha já começa com as porradas que eu tomei na cara gratuitamente. Mas eu acho que vale muito a pena a gente falar da nossa grande vitória sobre os caras, né, cara? Assim, que pra mim foi bem bonito. E eu acho que tem uma história até que eu não conheço. De talvez a vitória não ter sido validada, alguma coisa assim. Porque a gente sempre apanhou no começo pra eles. Isso, a gente sempre tomava pau. Empatava, tomava pau. E nesse dia a gente, treinamos. E a gente tava com tanta... Acho que a gente foi com tanta gana, porque a gente ganhou foi de Búzios, de Cabo Frio. Um time de Cabo Frio, que era um time muito forte, que tinha até 3 argentinos, que veio da Argentina e jogava rugby na época. E a gente ganhou desse time. Então a gente veio lá com a moral lá em cima, assim, né? Agora vamos treinar. E eu me lembro que essa disputa foi até em Porto Real. Foi acirrada. Eu me lembro que, foi, cara, muito bom. Era jogo pesado de porrada. Acho que a gente ganhou, acho que foi por chutes, né? Acho que não teve try. Não teve try, foi por chutes. O try, pra quem não sabe, botar a bola no campo do adversário. No campo do adversário. Encostar a bola no chão lá. Ninguém quer que isso aconteça, então a porrada come. Isso, e foi por chute, que valia 3 pontos, né? 3, drop kick vale 2. Cara, até tô esquecendo disso. Tem que dar uma... Então, eu só lembro da porrada. Então, foi isso. Aí nisso, beleza, ganhamos o jogo. Só que depois, Volta Redonda entrou com um requerimento lá que tinha 2 jogadores nossos inscritos irregularmente no nosso time. Moral da história, de acordo com o regulamento, se tiver um atleta inscrito irregular, você vai por último E os 2 que se inscreveram, se voluntariaram para fazer parte do time de Resende, era de onde? De Volta Redonda. Não sabia, cara. Essa aí. Essa aí, ó. Cara, eu achava que era o Rafa Predador. Não eram eles 2, não. O Rafa Predador foi expulso. A gente jogou com 1 a menos. Foi. O jogo e ganhamos, cara. Isso aí. Aí o que é moral da história foi isso aí. Mas não foi de propósito. Não foi de propósito. Mas os caras sabiam que isso ia acontecer. Eles estavam, não sei. Fica a dúvida aí, né? Tipo, eu não sei, eu não teria essa maldade. Mas pra mim, acho que a gente ganhou esse campeonato. Com porque certeza. a gente ganha dentro de campo, não ganha Exato. no papel. E, pô, os caras... Pô, bate aqui, agora eu vibrei. Porra, demais, Porra, caramba, cara. E, pô, se você for pensar, os caras jogaram contra o esporte mesmo, se você for ver Jogaram, porque... Os caras de Volta Redonda. O que aconteceu isso? Foi até... Eu tenho um e-mail guardado até hoje. Que eu mandei pra federação Fluminense, eu falei... para ver se eles relevavam, né? Se tinha se entrava numa votação. Mas como a gente era do interior, eu não tinha muito contato com o pessoal de lá. O pessoal teve aquele lobby
Não andou. Votaram contra e eu mandei. O que tá acontecendo agora é o falecimento do rugby no Sul Fluminense. E foi E foi o que aconteceu. o que aconteceu. Eu Cara, acho. Se tu vê... É. Pô, por diversos motivos você vê. O cara que joga rugby, é igual eu falei, no outro dia ele vai trabalhar, bicho. O cara tá lá correndo o risco de quebrar um braço, quebrar uma perna, não poder trabalhar e ficar, pô, não poder ajudar dentro de casa, né, cara? É. Então, porra, Eu me lembro que, pô, eu cheguei com um rompido lá, os caras olhavam assim, caralho, o que você tá se arrumando, cara? É, cara. E eu trabalhava na área comercial, e quando eu cortei a língua, como eu falava? Aí tinha que pedir pro cara, digitava e o cara Nossa, escrevia cara. no papel. Então, assim, foi, mas assim, aprendizado, né, cara? Assim, eu sei que não eram todos os times de Volta Redonda que eram a favor disso. Muitos ali foram contra a própria decisão da diretoria dos time. cabeça. Mas e aquilo, regras são regras, né? Tava no papel, tava irregular. Vamos seguir a regra, tá bom. Aí, infelizmente, depois disso, o time de Resende... Faliu, né? Teve outros fatores também, mas aí a gente perdeu a chance de, né, ter uma visibilidade maior para ganhar patrocínio. Ter novos atletas. Teve novos atletas porque caiu a moral dos atletas. Caiu legal Porque mesmo. os atletas, eles viram que foi, né? Um meio... Não, e mesmo assim, cara, eu lembro que a gente disputou uma Série B do Carioca. Foi, depois a gente disputou a Série C. Série C, E que ganhamos. foi no Fundão. No Eu lembro Fundão. que eu joguei esse jogo aí. Isso, ganhamos. E, pô, mesmo sem a gente estar treinando muito, sei lá, ainda tinha aquela... A gente sabia jogar o jogo, né, cara? Sabia. Tu viu que ainda tinha um entrosamento Sim. no time. Se hoje em dia, creio se chamar todo mundo, ainda sai Um time legal, né? um time legal, cara. Eu acho que eu consigo atingir menos 2 km por hora da velocidade que eu atingia, mas eu acho que dá pra Mas dar aí uma que tá. ensaboada. O que conta é a experiência, Zuzu. É, A experiência prevalece, né, nessa hora. Aí chama a galera nova. muito bom. Cara, você tava certo quando você disse que a gente... que essa nossa conversa não dava pra ficar num encontro só, não, cara. Não, tem bastante. A gente já tá cara. aqui porque, um tempo e ainda tem coisa pra caramba pra conversar. E você topa da gente fazer um outro dia de novo? Top, pô. E aí eu quero conversar conversar mais sobre a sua vida militar, digamos assim, que tem história pra caramba também, né, cara? Safo. Você é o segundo G.I. Joe que eu conheço. Ah, é? O primeiro é um bonequinho que eu ganhei. Ah. E o segundo é você. Pô, valeu. E aí, então, pra onde que eu olho, Cruzebeck? Posso olhar pra essa aqui, Cruzebeck? Então você, meu amigo, minha amiga que tá assistindo aqui o nosso Na Caverna Pod, aqui no YouTube do Alpha Park, nessa produção Tuba Filmes também. A gente vai ter a segunda parte desse super bate-papo com Thiago Cadete Vicente. Valeu, galera. Obrigado. Quer escolher a câmera? Quer Quer escolher? escolher? Essa aqui do centro? Aí. Obrigado. Continue acompanhando o pessoal. E bola pra frente, desistir jamais. E que o bem sempre vença. Amém. Amém. Na próxima a gente vai estar com o microfone da Xuxa. Eu quero ser ele. Que eu mostrei pra ele que a gente tem o microfone da Xuxa aqui. Com a barretina da... Da Paquita? Ah, perfeito. Combinado, então. Até o próximo Na Caverna Pod com o Thiago, muito em breve. É!